Conexões. Eu sou a Márcia Castilho. E eu sou a Amanda Correia, apresentadoras da TV RVC, um programa de empreendedores onde você pode contar a sua história e se conectar com outras pessoas. Seja bem-vinda a doutora Daiana Voiola, psicóloga clínica. Obrigada, meninas. Obrigada a você, viu? É sempre um prazer estar com ela, porque ela, gente, ela cuida dos meus meninos, que eu vou falar pra você, viu? É Falou uma em profissional, saúde, né, Márcia? Saúde mental é com ela. Com certeza. E conta pra gente, Daiana, hoje é um dia especial que você está aqui conosco. Qual é o público que você mais atende na clínica? Assim, atualmente eu tô com um público bem grande voltado para crianças. Mas eu atendo desde crianças a partir dos 4 anos, adolescente, adultos, idosos. Então, assim, é um público leque, né? bem amplo. Olha Que legal. só. E você também atende crianças atípicas? Sim. Que hoje em dia tá difícil, né? A gente achar profissionais para estar atendendo esse público, né? Sim, assim, o atendimento, tanto infantil quanto o adulto, a capacitação é constante, né? Então, assim, eu tô pro ano que vem, tô no projeto já de finalizar a minha pós em neuropsicologia para estar expandindo um pouquinho mais esse campo de atendimento também. Que legal. E ela que é especialista na área de criança, agora está num atendimento diferenciado e personalizado também. Conta pra gente, tem um novo espaço, é isso mesmo? Isso mesmo, agora eu estou atendendo na Interdiálogos, tá? Então, assim, é um espaço mais amplo, mais aconchegante, tanto para as crianças quanto para os adultos, para os pais também. Então, tem um espacinho lá para eles ficarem à vontade, a criança ter a privacidade também. Não só a criança, mas também o adolescente que preza muito por isso, né? Então, é bem separadinho. A criança tem uma parte que tem até um pula-pula, então em alguns momentos da terapia infantil a gente consegue estar conciliando com essas atividades também. E não adianta, né, Amanda? Cada um tipo de atendimento, né? Desde o idoso, desde a criança e para atender também os pais, né? O legal da psicologia é que não é só a criança que passa. Os pais também precisam ter esse cuidado, né? Sim, é importante assim ter este acompanhamento conjunto, porque não é só o filho passar. Os pais precisam estar perto também, entender o que está acontecendo. Então é um trabalho conjunto. É a criança, o pai, a mãe ou o responsável que auxilia aquela criança também. Muitas vezes é necessário a escola intervir, então é um trabalho em conjunto. E de formiguinha, né? De formiguinha. A gente precisa estar respeitando o limiar de cada criança, não só da criança, do indivíduo, né? Sim. Que assim, o meu tempo não é o mesmo que o seu, não é o da Amanda. Então a gente precisa estar respeitando isso. Isso é de extrema importância no processo psicoterapêutico. E você achou que devido a essa pandemia, né, que já faz 2 anos, se eu não me engano, que passou, ainda está tendo ainda essas questões de comportamento, isolamento? Tem. Assim, eu vejo muito a questão de habilidades sociais, tanto crianças quanto adultos, construir uma resistência com isso. Tem a questão do toque também, que tem adultos e adolescentes que isso é bem grande. Então, às vezes ele não percebe, mas tem alguns que já interferem no convívio social. Então, assim, tudo foi desencadeando após o período de pandemia. Ainda tendo essa procura, né, desse cuidado. Olha só, gente, e falando em importância, para iniciar o atendimento psicológico na infância, conta pra gente, doutora, quais os principais benefícios que as crianças podem obter ao buscar ajuda psicologicamente desde cedo? Sim, o que eu mais gosto de falar é referente a reconhecer as emoções. A gente, no atendimento infantil, eu inicio esse reconhecimento com as emoções primárias, né? A gente até utiliza lá o filme Divertidamente 1. Que é bem legal, né? Que é bem legal, que é a raiva, o medo. Então, para eles reconhecerem e compreender, entender o que é essa emoção, o que está causando essa emoção, o que eu posso fazer para minimizar isso. E para a criança é difícil, né, esse comportamento de raiva, né? Como conseguir
descarregar essas energias de raiva, de medo, né? Até mesmo de perdas, né? Hoje em dia a criança ela tem muito medo de perder a mãe, perder o pai, porque a mulher hoje em dia, vamos dizer assim, a mulher, a gente trabalha nem fora, né? Então eu fico o dia inteiro fora, então assim, às vezes trabalho finais de semana e acaba tendo esse distanciamento, né? Sim, e assim, as crianças ficam mais apegadas por questão de atenção, muitas passam bastante tempo na escola por necessidade mesmo, né? E tem esse receio, que ó, às vezes gera até ansiedade de querer ver os pais logo. Olha só. Nossa. E ela falou uma coisa bem importante, né? Porque às vezes o pai e a mãe, eles querem suprir essa necessidade. E como que eles querem suprir? Comprando. Só que não é bem isso, né, doutora? Então as crianças, elas sentem falta do carinho, do afeto, realmente isso faz falta. Você brincar, né? Com certeza. A interação, né? Eu criei um e-book que é voltado para as emoções primárias. Então, geralmente, a maioria dos meus pacientes que eu vejo que tem a necessidade de disponibilizar, eu apresento para os pais, que tem uma orientação também de como eles entenderem que o filho está tentando transmitir. Tem algumas atividades que eles podem estar fazendo juntos também para aprender a reconhecer o que o filho está sentindo, o filho aprender a se expressar com os pais também. E é legal ela falar isso, porque o ano passado, nas férias, né, eu tenho uma filha típica, nas férias do ano passado, ela foi muito difícil para ela, né? Mudou de escola, foi para o primeiro ano, várias mudanças, né? E eu lembro que eu coloquei ela numas férias, então depois eu procurei uma clínica que fizesse férias entre a mãe e o filho. Então eu ia uma vez na semana e ficava uma hora brincando com ela, com a ajuda de uma profissional. E foi muito legal porque assim, eu tive muita aproximação com ela e o tipo de brincadeiras que eu tive no passado, né, muito tempo atrás, na minha infância, é diferente do que de agora, né? Então assim, tem brincadeira que eu não consigo fazer com ela, mas tem brincadeira que dá para fazer. Então foi muito legal esse momento de férias com ela. Sim. De trazer, né, esse fortalecer carinho, né? o vínculo, né? Que bacana. E hoje em dia o mundo está tão perdido diante da tecnologia que os pais, para terem esse descanso, acabam dando as telas para os filhos e acaba prejudicando muito isso, né? Não tem esse tempo de qualidade que a Márcia estava falando. A socialização é rompida, As né? brincadeiras de antigamente não tem mais. Você contar para as crianças o que é uma bandeirinha, eles não sabem mais. Não sabem. E assim, essa interação é importante. A tela é um dos motivos de gerar ansiedade na infância. Olha só, gente. Interessante, né, gente? E existe alguma técnica de abordagem utilizada? Então, a abordagem teórica que eu utilizo é a cognitivo-comportamental. Então, tanto a criança quanto o adulto, ele vai aprender a entender o que ele está pensando, como ele está se comportando, o motivo que está trazendo esse comportamento. E a partir do momento que eles conseguem identificar esses pensamentos e comportamentos disfuncionais, a gente vai criando técnicas e estratégias até que chega um momento que assim, ele vai começar a ter gatilho e criar soluções sozinhos, sem a minha ajuda. Eles já começam a ter essa percepção sozinhos. Olha só. Gente, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você. Pula Pirata traz diversos benefícios para as crianças. Além de trabalhar as habilidades motoras finas, é uma excelente ferramenta para ensinar às crianças paciência e controle de impulsos, pois elas devem esperar a sua vez e lidar com a tensão do jogo. Socialmente, o jogo promove a interação e o trabalho em equipe. E já estamos de volta. Doutora, conta para nós os sinais que a criança pode estar tendo uma dificuldade emocionais. Conta como é que a gente consegue identificar isso. Muitas vezes, inicialmente,
afeta o sono da criança. Pode afetar o sono, rendimento escolar, comportamento em casa, com os colegas também. Então, sempre ficar atento a essa mudança. Se é uma criança ali que é bem comunicativa, interage, está um pouquinho retraída, então já é um sinalzinho de alerta. Às vezes está com dificuldade de se expressar. O sono também, a ansiedade tira um pouquinho do sono, então vai ter aquela dificuldade também. E a parte alimentar pode também? Pode interferir também. Sim, nós adultos, quando estamos ansiosos... Amanda é uma, Amanda não come. Amanda, ela não tem fome. Eu não como. Eu não, vou ficar com fome, eu como até a canela dela. Eu brigo com ela, porque eu tenho fome. Mas você perde a fome, né, Amanda? Eu perco a fome, eu sou uma dessas, preciso ser estudada, mas aliás, esse aqui é psicóloga para estudar. Isso, ela é maravilhosa. E olha só, até adultos, porque antigamente não se falava muito em autismo. Então, hoje em dia, até os adultos são diagnosticados com isso, né, doutora? Sim. E existe um certo tratamento em relação de terapias para isso? Sim, o ideal mesmo, o que é indicado é a cognitivo-comportamental. Mas para o autismo tem outras técnicas também. Eu tenho o pai de uma adolescente que eu atendo que foi diagnosticado agora, adulto. Olha. Então, assim, o adulto que recebeu esse diagnóstico tardio já tem a dificuldade. Porém, ele criou estratégias para conviver com isso. Aprendeu a lidar sozinho, né? Aprendeu a lidar sozinho, porém enxergou a necessidade de buscar ajuda também, mesmo já estando no estágio adulto. E é legal ela falar isso, porque assim, a minha filha, eu não tive dificuldade em fechar o diagnóstico, porque com 2 anos ela já começou a ter os comportamentos, né, do autismo. Então ela teve praticamente, ela tem quase todos. Alimentação, pontinha do pé, dificuldade mesmo em olhar e várias outras questões. Então foi fácil. Mas tem muitas mães que a criança, ela tem um comportamento normal da idade e chega aos 3, 4 anos ela começa a regredir, né? E ela começa a ter esse comportamento do autismo. Então é engraçado isso, né? Uma criança normal em questão de comportamento e ela começa depois a adquirir o comportamento do autismo. Que eu acho que é o mais difícil, né? Alguns comportamentos, eles começam a ficar mais perceptíveis conforme a criança vai crescendo, conforme a idade. Tem alguns que a gente nem percebe. Então, igual esse pai, se ninguém falar, passa despercebido. Olha só, que ele entendeu as limitações dele, foi procurar saber o que era algo que incomodava ele e ele não entendia o porquê dele ter este tipo de comportamento. Foi onde ele recebeu o diagnóstico. E já aconteceu de uma mãe chegar até você e falar, olha, a minha filha é autista, olha o comportamento, e você falar, não, não é. É questão de outras questões, não é o autismo. Já aconteceu? Com o autismo, não, mas com o transtorno opositor. Então, já teve assim, não é um caso, são vários que às vezes, assim, o transtorno opositor, a criança vai desafiar pessoas de autoridade. Como tem adulto também tem isso, né? Sim, só que até então não era, só uma questão comportamental que precisava ser ajustada ali, até porque só desafiava os pais em outros ambientes. Era uma criança excelente, super comportada, respeitando o limite do outro. Era só uma questão comportamental mesmo. Olha só. E às vezes também pode ser que o problema esteja nos pais, né? Na mimação demais também, né, doutora? Às vezes não é nem a criança, mas sim os pais. Qual é o tratamento dos pais com aquela criança? Eu passei por isso e sou prova viva disso. Então eu acho que eu tentava suprir a necessidade do meu filho em outras coisas, em mimação. E realmente não era isso, né? Sim, às vezes a gente quer mesmo, assim, não tô passando tanto tempo, então, tempo que eu tô ali, eu vou fazer as vontades do meu filho. Isso. Só que a gente precisa entender que, assim, colocar o limite também é o cuidado, é o carinho, é a atenção. Então, a criança precisa perceber o limite que ela tem. E é legal você falar, Amanda, falar do mimar. O mimar, ele pode também, você pode mudar o mimar em questão de afeto. Brincar mais, acolher mais, agachar.
né, ficar de joelho, porque a criança não pode falar com ela em pé, você fala no nível do olho dela, né? Sim. Fazer combinações, porque assim, a gente acha que eles não entendem, eles entendem muito. Com as minhas meninas, eu falo, elas não querem jantar, não, eu falo, isso eu aprendi com a psicóloga, você vai tomar banho, jantar, dar no ninho, então assim, elas têm a rotina, que é o combinado, porque se você não fizer o combinado, acaba saindo da regra também. Né? Acaba sendo a regra. E assim, o quadrinho de rotina é excelente. Agora nas férias, né? Nas férias principalmente, porque se é uma rotina diferenciada... Aí muda, né, Amanda? Imagina. Muda. O dia inteiro em casa, Amanda. E qual é a importância dos pais nesse período, doutora? Nesse período, assim, é estar junto. Perguntar para o profissional como que está o desenvolvimento do filho. Relatar também como que está sendo em casa, porque muitas vezes não tem a procura, o interesse de saber só vou levar meu filho, tá ótimo, mas não é importante perguntar, saber o que está acontecendo. Às vezes um evento mínimo que aconteceu durante a semana vai ser importante, né? Durante a sessão. Então toda a informação ela é bem válida. As coisinhas mínimas que a gente acha, não, isso daí não tem importância, mas tem. Às vezes o comportamento em um passeio diferente. Uma palavra dita, né? Olha só, gente. E você que está acompanhando, não saia daí que no próximo bloco que a gente volta com muito mais para você. Crianças desenham não apenas colocam no papel suas percepções do mundo ao seu redor, mas também expressam sentimentos e emoções. Do ponto de vista cognitivo, desenhar auxilia no desenvolvimento da imaginação, criatividade e capacidade de resolução de problemas, pois ao criar um desenho, a criança aprende a planejar suas ações, tomar decisões e buscar soluções para concretizar suas ideias. E já estamos de volta. Doutora, conta para nós essas dicas de ouro maravilhosas para a gente saber lidar com nossos pequenos em casa. Gente, uma dica que eu gosto bastante é o passeio, fazer atividades juntas. E assim, não precisa ser um passeio extraordinário, não. Às vezes ir na pracinha, um piquenique, né? Um piquenique já é o suficiente para a criança. E referente a eles lidarem com as emoções, tem um livrinho que eu gosto muito, que ele chama Emocionário. Então, assim, ele é muito enriquecedor tanto para os pais quanto para as crianças. Então, o pai lendo, explicando como que funciona cada tipo de emoção que tem ali, ele também vai estar aprendendo junto. Os dois, tanto os pais quanto as crianças, vão estar se desenvolvendo juntos. Olha que legal, só, né? gente, que importante, né? E ó, conta pra gente quais as redes sociais pro pessoal que tá lá em casa. Gente, a rede social que eu mais utilizo é o Instagram, que é psicóloga_Daiana Voiola. Legal. Isso. E o contato para quem quiser agendar a sua primeira sessão. Lembrando, qual é a área que você atende, doutora? Eu atendo a abordagem cognitivo-comportamental, mas independente de ser a cognitivo-comportamental, a gente adapta a sessão de acordo com a necessidade de cada paciente. De cada avaliação, né? Que é de feita. cada avaliação. Então, logo no início, a primeira sessão é com os responsáveis, com a anamnese, onde a gente vai colher os dados e aí vai fazer a avaliação. Que abordagem que eu vou dar prioridade para esse atendimento. Olha Bacana. só, sensacional. E já aconteceu de alguém você atender e falar, eu não quero, você ter que livrar, né? Tipo assim, como é que fala? Liberar. E a pessoa não querer ser liberada, já aconteceu? Já. Que é o desmame, né? Eu seria é difícil. Hoje mesmo aconteceu uma situação que eu atendo no projeto Crescer. Então, gente, desculpa. É um projeto maravilhoso, é um projeto social que atende crianças e adolescentes. Atendimento gratuito, hein? Aqui em Pinda. Então, lá é um atendimento, a gente faz avaliação de cada caso, como são crianças e adolescentes vítimas de violência, Sim. Então a gente vai tratar aquela violência. Como a fila é grande, a gente precisa Não dá para ficar muito tempo, Não dá para ficar muito tempo. Então a gente faz o plano terapêutico para avaliar se é a curto prazo, médio ou longo.
Aí tem uma paciente minha que ela já tá, hoje eu precisei dar alta para ela. É difícil, né? Mas ela, pro ano que vem, já tá se organizando, vai retornar comigo. Então, para ir, tipo, com as sessões mais espaçadas. Legal. E o adolescente tem essa necessidade de falar, né? A gente tem, né, Amanda? Com certeza, a gente precisa de uma pessoa para colocar os nossos sentimentos também, Sim. as nossas dúvidas também. Sem vínculos, tudo. né? Eu sou uma. Eu tive um problema que eu não conseguia perdoar uma pessoa porque ela fez uma coisa comigo que me magoou demais. E quando eu fiquei muito bloqueada, não conseguia aparecer nas redes sociais, essa amiga minha que não é terapeuta, ela vende um produto, mas ela trabalha com pessoas e ela fez uma dinâmica muito legal. Ela falou assim, imagina que eu sou aquela pessoa e fala tudo que você queria falar para ela. Olha, eu falei, eu vou falar, porque se tiver que bater, eu vou bater. Ela falou, não, vamos fazer um box aí. Eu fiz um box com ela, foi bem legal. Falei, tu te falar, menina, mas eu lavei a alma, lavei mesmo de uma certa forma que parece que eu precisava daquilo. E às vezes, vocês como profissionais psicóloga, a gente precisa desabafar, né, Amanda? Com certeza. A gente não quer falar com o nosso marido, com a nossa sogra, com a nossa amiga, porque a gente tem medo de o que ela vai falar, né, de mim, o que ela acha. E outras vezes a gente acaba transferindo uma culpa para eles também. E isso de transferir é horrível. Porque daí ele fica carregando aquele sentimento que talvez a gente poderia contar para outra pessoa que não fosse carregar. E acontece muito isso, né, doutora? Acontece, igual essa dinâmica que você disse que fez, na psicologia a gente chama de psicodrama. Olha. Então, a gente utiliza com adulto, com criança. Ai, dramático, eu Já pensou? É que assim, o psicodrama é como se fosse um teatro ali. A gente imaginar o outro e a gente se expressar como se tivesse com o outro na nossa frente mesmo. Que legal. Olha, ficaria a noite inteira conversando com essa mulher, gente. Que bate-papo incrível, gente. E ela já está convidada a voltar novamente aqui no Multiconexões. O nosso programa está finalizando por aqui, mas... ela volta, viu? Com certeza, gente. E você que ficou interessado nos serviços da doutora Daiana, é só entrar em contato através das redes sociais que está aqui embaixo. Gente, nossa programação termina por aqui, mas no próximo episódio tem muito mais para você. Ela vai voltar com temas que, olha, vai dar o que falar, hein, Daiane? Gostaria muito de agradecer você, essa Pelo pessoa carinho, maravilhosa, que cuida dos meus filhos, né, Márcia? E cuida de você também, né, Amanda? Claro, gente, cuida de mim, cuida do meu marido, cuida de todo mundo. Nosso programa para mim também? Claro. Nosso programa finaliza por aqui, mas não fique de fora e acompanhe as redes sociais do Multiconexões, que tem muita novidade chegando por aí. Um beijo. Um beijo e até mais, viu? Tchau, tchau.